Quem negociou fundos imobiliários essa semana pode ter se deparado com algumas situações estranhas. Compras e vendas que pararam de funcionar, lançamentos estranhos na conta, cancelamentos, estornos, e-mails complicados falando de falhas de entrega e posições de recompra, multas. Sim, foi possível e o pessoal levou a várias multas essa semana por conta de negociações que não foram liquidadas em um fundo imobiliário em particular, o VRTM11. Esse vídeo não será tão geral assim, eu vou precisar contar um pouquinho da história de como esse problema aconteceu, de quais mecanismos disparou e de como provavelmente ele vai ser solucionado. E eu estou gravando esse vídeo durante os acontecimentos, na esperança que isso ajude o pessoal a entender o problema e não piorar o problema. Mas se você está vendo esse vídeo porque levou uma falha de entrega ou está em processo de recompra por conta de outro ativo, eu acredito que as explicações aqui sejam gerais o suficientes para que elas se apliquem a outros casos. Bom, vamos dar um pouco de contexto. Os juros estão altos e juros altos geram consolidação de mercado. O número de fundos diminui, o número de gestoras diminui. E o processo de diminuição às vezes envolve uma coisa que parece fusão, né? Dois fundos viram um só, mas que formalmente podem passar por processos que são diferentes. Isso sim tem implicações de votação, de legislação, de tributação. Então a gente tem que focar um pouco no processo específico para saber as consequências específicas. Para que as frases fiquem mais curtas e o vídeo fique mais fácil de entender, eu vou usar a palavra junção aqui. E além disso, eu vou falar dos tickers dos fundos em vez dos nomes, porque senão vai ficar difícil de entender. Bom, isso dito, contexto. Esse caso envolve 4 fundos imobiliários de uma vez só. 3 fundos que foram descontinuados e um fundo que vai ser o sobrevivente. Os 3 fundos que foram descontinuados são o OURE11, o UFF e o FAOE. Esses fundos vão deixar, na verdade já deixaram de existir formalmente, e o patrimônio deles foi para um fundo imobiliário chamado VRTM, e esse VRTM deu cotas para esses 3 fundos. O objetivo final dessa transação é, com esses 3 fundos tendo dentro de si apenas dinheiro e cotas, basta que esses fundos resgatem para que as pessoas no final tenham cotas do tal fundo sobrevivente, tenham cotas do fundo VRTM. E daí vida que segue. Você recebeu a cota negocia, o fundo está lá com os ativos. O problema deu nessa história aí, ter as cotas do fundo sobrevivente. Isso porque, para as cotas estarem disponíveis para os cotistas antigos, elas precisam ser depositadas e liberadas para negociação. Porém, o processo de encerramento desses fundos é complicado, envolveu a liquidação desses fundos numa certa ordem e em certas datas. E o administrador chegou a soltar um cronograma a respeito disso. Olha, pessoal, as cotas vão estar liberadas para negociação lá pelo dia 23 de agosto, sexta-feira. Acontece que, na segunda-feira, as cotas foram depositadas, ok, mas elas foram depositadas liberadas para negociação, em vez de bloqueadas para negociação. Um tanto de gente viu as cotas depositadas e tentou negociar, e conseguiu, e vendeu as cotas. Se vocês olharem no gráfico, lá pelo dia 19 de agosto de 2024, o fundo VRTM desmoronou, porque o pessoal saiu vendendo as cotas. E cá entre nós, isso não é estranho. Eu teria feito a mesma coisa. Não fiz por puro acaso. Nesse dia eu estava fora de casa por conta de uma gravação de um vídeo e eu não vi essa coisa acontecendo. Outros 2 colegas meus que eu sabia que iam fazer a mesma coisa, eu perguntei se eles tinham vendido cotas na segunda e eles falaram que não. Eles me responderam que, poxa, eu sabia que era só mais pra frente que estaria liberado, então eu pus na agenda de olhar isso só mais pra frente, né? Nem pensei em olhar isso na segunda-feira. E isso foi uma sorte, né? Nem tanto é sorte, a organização ajudou essas pessoas a evitarem multas.
Por que multas? As cotas foram depositadas na segunda-feira, mas pelo jeito elas não poderiam estar liberadas para negociação. Depositadas sim, porém bloqueadas. Só que um monte de gente vendeu as cotas na segunda-feira e um monte de gente comprou as cotas na segunda-feira. Na terça-feira, quem tentasse vender as cotas dessa conversão já não conseguia, já estava bloqueado. Porém, é aí que começa a história. As cotas de segunda-feira também foram bloqueadas. E aqui começa a contagem de dias. Quem comprou na segunda-feira só veria a liquidação na quarta-feira. De forma que, quando chegou na quarta, os negócios de segunda-feira começaram a falhar. As pessoas que tinham as cotas bloqueadas não conseguiam entregar elas, e as pessoas que compraram as cotas não recebiam essas cotas. Pior ainda, quem comprou as cotas na segunda pode ter vendido elas na terça, né? A corretora deixa. Só que do mesmo jeito que quem comprou na segunda não vai receber na quarta, e as cotas que ele vendeu na terça, ele não vai conseguir entregar na quinta. Começou a virar um bolo, um rolo. Eu ainda vou fazer um estudo de quantidades, mas a impressão que dá é que o tal de VRTM negociava tão pouco que o tanto de cotas que foi negociado errado na segunda-feira, apesar de não ser gigante, ainda assim ele é enorme em relação ao resto das cotas que estão no mercado. Praticamente todas as cotas do book estão em processo de falha de entrega. Você olha para o book e tem uma ordem de venda lá, mas você não tem como saber se você comprar ela, se você vai receber, e pior ainda, se você comprar e vender, se você vai conseguir entregar. Uma confusão dos diabos. Quando eu vi as cotas bloqueadas na terça, eu comecei até a desconfiar que esses negócios de segunda poderiam ser cancelados. Daí eu comecei a perguntar lá por quarta-feira o que tinha acontecido com as pessoas que tinham negociado. Não foi muito fácil descobrir, porque no geral o pessoal não entende que palavras diferentes têm sentidos diferentes, e eu estava querendo analisar o caso bem particular, porque eu queria determinar se os negócios de segunda-feira seriam cancelados ou se os negócios de segunda-feira estariam em falha de entrega. Negócios cancelados é muito simples, é negócio como se nunca tivesse existido. Se você olhar no gráfico, você vai ver o gráfico modificado pelo negócio, mas a compra não aconteceu, a venda não aconteceu, não tem troca de dinheiro, não tem troca de ativos, não tem nada. Porém, para minha surpresa, não foi o tratamento escolhido para esse problema. O tratamento escolhido para esse problema foi a falha de entrega e as posições de recompra. Falha de entrega é simples como o nome. Você comprou de alguém e alguém não entregou. Você vendeu para alguém e você não conseguiu entregar. O interessante da falha de entrega é que ela não é o cancelamento do negócio. Nesse caso, é tentar resolver a vida do comprador. Ora, o comprador comprou, mas não recebeu, e o vendedor não entregou. O que a Câmara faz na prática é abrir uma posição de recompra positiva do lado do comprador e uma posição de recompra negativa do lado do vendedor, para ela saber quem são os pares envolvidos. Mas se o vendedor não entrega, tem que arranjar outra pessoa para entregar. E o que a Câmara faz é, a Câmara, ela mesma ou a corretora envolvida no problema, manda uma ordem de compra no book de ofertas. Em teoria, essa ordem de compra bate em um segundo vendedor. Esse segundo vendedor entrega o ativo para o comprador, né? O comprador paga, o vendedor que entregou recebe e o vendedor que não entregou leva multas. Inclusive, se o preço variar e, por exemplo, subir, o comprador vai pagar mais caro, mas essa diferença vai ser debitada do vendedor que não entregou. Então, além de multa, o vendedor pode ter que pagar também variações de mercado. Sim, pessoal, é confuso. Agora o ponto. Essas ordens de compra das falhas de entrega e posições de recompra são ordens normais, que batem no book normal. E elas normalmente encontram vendedores que entregam. Mas no caso específico do VRTM, tem um monte de ordens no book que vão falhar também. Então as posições de recompra vão disparar ordens que vão ter falha de entrega, que vão disparar outras posições de recompra, e o negócio vai crescendo, o negócio vai embolando. É um negócio bem maluco mesmo.
Por quê? Porque esse mecanismo funciona, e funciona muito bem, diga-se de passagem, né? Eu opero na bolsa tem muitos anos, eu já tive alguns negócios cancelados, mas negócios de falha de entrega foi talvez 2 na vida. Só que agora, um monte de gente está vendo falha de entrega e um monte de gente está vendo falha de entrega virando falha de entrega. Nossa, André, então o negócio embolou mesmo, o negócio tá feio, né? Pois é, e ainda piorou um pouco. As pessoas que não estão acostumadas a ver falhas de entrega começaram a ver as multas na conta, os cancelamentos, estorno e tal, e elas tentaram resolver por conta própria. Quem comprou e não conseguiu vender fez novas compras, né? E quem vendeu saiu comprando para tentar entregar. Isso só piora o problema, porque, de novo, o book está cheio de problemas e você pegar esses problemas e pôr na carteira comprando ou vendendo só vai fazer abrir mais falhas de entrega e mais processos de recompra. Eu me peguei pensando, né, que o book de VRTM por essa semana virou um mercado de batatas quentes, né? Tá todo mundo negociando batatas quentes e toda vez que a batata tá na sua mão, ela queima, dá problema, dá falha de entrega, dá multa. Ok, mas isso tem solução? Sim, isso tem solução. E é aqui que eu explico para vocês primeiro a regra geral e como esse problema em específico vai ser resolvido. Pessoal, se você está com falha de entrega, o que você faz é nada. De novo, quando tem uma falha de entrega, a bolsa tenta recomprar o ativo do book 2 ou 3 vezes antes de cancelar o negócio. Ter um negócio cancelado daqui uma semana e meia, com isso tudo rolando no meio do caminho, gerando e-mails e multas, é uma perspectiva bem negativa, até bem assustadora, sim, eu consigo entender isso. Mas tentar acertar a posição na mão só piora a situação. De novo, o book de VRTM está nesse momento contaminado, cheio de batatas quentes. E por isso que eu vou insistir, tentem parar de mexer com essas operações para não piorar o problema. Para vocês não terem 4, 5, 6 processos de recompra positivos e negativos ao mesmo tempo rolando. Será bem pior. Ok, André, já estou assustado o suficiente e a solução geral não funciona nesse caso. Tem solução nesse caso? Sim, tem solução nesse caso. E é o seguinte: a junção desses 3 fundos está andando aos poucos. E as cotas que estão depositadas e bloqueadas, logo estarão depositadas e liberadas. Quando as cotas forem liberadas, as falhas que estiverem em aberto vão começar a ser encerradas. O que resolve o problema é que o processo de encerramento dessas recompras ocorre todo dia, mas um processo de recompra em particular, ele dura vários dias, se eu não me engano, dura 3 dias úteis. Isso significa que todo dia os problemas estão sendo resolvidos e que o sistema tenta resolver o problema por 3 dias. A partir do momento que as cotas estiverem liberadas para negociação, elas estarão liberadas para liquidação e isso vai começar a diminuir o problema de maneira exponencial. Eu não acho que o problema vai resolver em um dia só, então provavelmente o book de VRTM vai continuar contaminado, cheio de batatas quentes, por alguns dias depois da liberação de cotas para negociação e liquidação. Então, resumindo, quem está com esse problema não piora esse problema. Quem não está nesse problema não entra nesse problema. Espera o book de VRTM normalizar, as batatas quentes sumirem antes de você operar VRTM. E por fim tem a história das multas. Existe no regulamento da Câmara a previsão dessas falhas? Sim, essas falhas são previstas. E nesse mesmo regulamento está previsto as tais multas. E existe no próprio regulamento um procedimento para pedir para cancelar a multa. Olha, foi um problema sistêmico, não foi intencional, tira essa multa. Só que, no mesmo lugar que diz que pode pedir para tirar a multa, diz que algumas multas não podem ser tiradas. E é um caso específico de emissão de cotas e subscrição de cotas. O azar fenomenal desse caso é que esse caso tem a ver com subscrição de cotas, que é justamente o caso que a Bolsa diz. Esse caso eu não vou nem olhar, é multa e é multa mesmo. Né? O que torna a discussão muito interessante.
O que eu sugiro para todo mundo que está com multa é: mande uma mensagem educada, mais firme, para suas corretoras, para os seus escritórios de relacionamento, pedindo para que eles encaminhem para a Câmara um pedido de cancelamento dessa multa, porque esse foi um problema que eles não causaram. E vocês viram a cota liberada e negociar, vocês não sabiam que não poderia negociar. E pior ainda, você que comprou a cota e vendeu e levou multa, você não tem nada a ver com essa história, né? Você literalmente comprou a cota, tinha a cota, mandou vender e não sabia que estava rolando nada disso. Quem sabe, se tiver muitos e muitos pedidos, a maioria desses pedidos leve a Câmara a cancelar as multas nesse caso. Conseguir cancelar as multas, ok, resolve o problema das multas, mas não resolve o problema dos estornos. O pessoal está revoltado com as corretoras. Ah, a corretora deixou, a culpa dela. Eu não acho que é por aí. Quando esse problema surgiu, eu vi ele acontecendo em grandes corretoras de grupos econômicos separados. Isso me deu a suspeita que esse negócio não aconteceu no nível da corretora, aconteceu num nível centralizado. De novo, eu acho que foi alguma coisa com o administrador, gestor e Câmara. Alguém fez o depósito das cotas liberadas em vez de bloqueadas. E a bola de neve, né, surgiu daí. De forma que, se vocês forem reclamar com alguém, tem que reclamar provavelmente com o administrador, não com as corretoras. Por fim, uma curiosidade. Quando eu vi a treta acontecendo e o pessoal começou a comentar dos e-mails que estavam rolando, eu fiquei com inveja. Eu sou estudioso de mercado e adoro ver essas encrencas acontecendo. Só que como eu não tinha participado da operação, eu não recebi esses e-mails. Alas, eu comprei cotas na terça-feira. E essas cotas não foram entregues na quinta. E foi aí que eu fiquei feliz, porque eu consegui ver as telas de corretora, vi os e-mails, senti como era o processo. Mas foi nesse momento também que caiu a ficha. Eu cheguei a falar: ah, não, as operações de terça em diante estão tranquilas. Não, não estão. Olhando para os saldos dos últimos dias, VRTM negociou quase nada. E na segunda-feira, ele negociou bastante. Acho que não deu nem 30 mil cotas, o que não é um número grandioso. Mas só que 30 mil cotas é muito mais do que o fundo negociou no último mês. Se a gente simplificar um pouco a discussão, eu vou dizer para vocês: provavelmente todas as cotas do book hoje são batatas quentes. Então, qualquer pessoa que negociar vai, sim, piorar o problema e vai ver como é o processo. De forma que, se você tiver tendências masoquistas, você pode comprar cotas em um dia e vender no dia seguinte, que você provavelmente vai ver o processo de falha de entrega, você não vai ver o processo de recompra em aberto, porque isso é um processo interno da Câmara, mas... por outro lado, significa que você vai ter uma experiência de vida na bolsa que quase ninguém tem a sua vida toda e que agora está sendo possível de disparar. Mas isso só piora o problema. Enfim, espero que tenha ajudado. Comentem, agradeço o like, agradeço a inscrição e principalmente o compartilhamento. Provavelmente tem muita gente com esse problema e nem sabe. Eu mesmo, quando comentei isso no grupo: ei, abram seus status, tá rolando multa aí? E o pessoal ficou surpreso em ver que sim, tá rolando multa aí. Torço que esse problema se resolva rápido, mas né, não deixa de ser um caso interessante para falar um pouco de um mecanismo da bolsa que existe, que provavelmente funciona todo dia, que falha de entrega tem todo dia, mas que esse mecanismo funciona tão bem, tão bem, tão bem, que ninguém sequer fica preocupado que tenha falha de entrega. E, quando tem falha de entrega, resolve tão rápido que, de novo, as pessoas ficam despreocupadas. Um rápido adendo cultural. Na quinta-feira, quando eu percebi que operações de terça-feira estavam contaminadas com as operações de segunda-feira, e eu calculei que as quantidades do book, provavelmente a maioria das cotas, eram as batatas quentes e não cotas normais, isso me lembrou um anime chamado Planetis. Muito bom, por sinal, para quem gosta de ficção científica bem hard, bem específica. E esse anime me apresentou a Síndrome de Kessler, onde um acidente no espaço pode gerar tantos detritos espaciais, e esses detritos espaciais podem bater com outros
satélites ou outros detritos, e isso vira um processo que não para até o ponto em que o espaço é inutilizado para os seres humanos. Né? Um cenário bem horroroso. De novo, eu não espero que esse problema cresça a ponto de dar um problema muito grave na bolsa, porque a liberação das cotas depositadas reverte esse processo exponencial, na verdade inverte o sinal dele, então ele se exaure muito rápido na bolsa. Mas é isso. Adendo feito, o vídeo fica por aqui. Espero que não tenha assustado muito, espero que tenha ajudado. E é isso. Abraços. Vejo vocês no próximo vídeo. Até!